muito obrigado ao Núcleo de Fotografia da UERGS, né, e ao UERGS, a universidade como um todo, pelo convite, né, e parabenizo desde já a iniciativa, né, uma iniciativa tão bacana e tão importante, né, de promover esses encontros, né, essas conversas, essas reflexões. Confesso que eu fiquei surpreso, né, positivamente surpreso, mas surpreso com o convite da Mariane, assim, muito honrado, porque como vocês podem ter percebido quando ela leu o meu currículo, eu não sou fotógrafo, né, e a minha atuação profissional, ela passa longe da fotografia, né, embora eu seja jornalista, né, e tenha passado pelas disciplinas, pelas cadeiras de fotografia e de imagem, e tenha, né, uma afeição muito grande por cinema, né, mas muito mais como espectador, né, como cinéfilo, né, e como alguém que enxerga nesta arte, né, em todas, né, mas especificamente nessa arte, uma maneira de entender, de compreender a vida, né, mas a minha prática profissional cotidiana já há muito tempo, ela é muito voltada para o jornalismo, né, muito voltada para o ensino do jornalismo e para o acompanhamento, né, para a pesquisa acadêmica, né, propriamente dita, e para o acompanhamento, né, disso que eu chamo ali no Farol Jornalismo, dos movimentos aí da profissão. O Farol Jornalismo é uma iniciativa que se materializa semanalmente em forma de uma newsletter, já há 10 anos, esse ano completou 10 anos, em que a gente discute, né, eu e uma pequena equipe, a gente discute as coisas que estão acontecendo dentro do jornalismo, né? Então, esse é o meu campo de atuação, né? Então é desse lugar que eu falo, né? E portanto eu fico bastante honrado, né, em poder, né, e humildemente aqui, né, dentro de um lugar tão especializado, poder compartilhar um pouco da minha experiência e no final das contas eu acho que é isso que eu posso compartilhar, né, um pouco da experiência e dessa experiência que atingiu, né, a todos, né, de diferentes formas, em diferentes dimensões, mas eu acho que todo mundo, acho não, né, tenho certeza, que todo mundo foi impactado, né, todo mundo sofreu e todo mundo ainda está sofrendo, e eu acho que esse é um assunto, né, que ainda vai, né, permanecer bastante, né, na nossa existência como porto-alegrenses, né, na nossa existência como gaúchos. Eu acho que é um evento, né, paradigmático, assim, né, em relação ao que nós somos e ao que nós seremos daqui para frente. E eu acho que, né, como tal, um evento dessa magnitude, dessa natureza, mas principalmente dessa magnitude, ele suscita, né, diferentes tipos de abordagem, né, e diferentes tipos de produção de conhecimento, né, e eu acho que, e a gente vem vendo, né, e vocês mais do que eu podem dizer, né, mas como jornalista e como interessado também em fotografia, né, em fotojornalismo especialmente, a gente vem vendo o trabalho de vários fotógrafos, né, locais, né, e que vieram para cá, eles estão mostrando isso, sejam documentando o acontecimento em si, ou sejam documentando e percebendo detalhes, né, e contando histórias, ou contando e mostrando esses detalhes, assim, né. Eu acho que esse pequeno ensaio que eu fiz, né, tão íntimo, né, a gente pode pensar quantos outros, né, quantas outras histórias elas estão sendo contadas ou podem ser contadas, né, a partir desse acontecimento. Isso é algo que vem me suscitando muitas reflexões, assim, né, como jornalista, né, e como cidadão, mas principalmente como jornalista, né, e quando a gente escuta o relato das pessoas, né, e escuta a história das pessoas, são histórias que guardam muitas semelhanças, é verdade, porque todo mundo de alguma maneira passou pela mesma emergência, né? Mas são histórias diferentes e cada história é uma história, né? E eu fico imaginando o quanto, né, o quanto de coisas, né, tem para ser contadas, o quanto de imagens tem para ser feitas, né? Ainda, né? E eu acho que a gente está
apenas num começo, assim, eu acho que as imagens eu acho que já foram feitas, né, porque agora é outro tipo de imagem, né, mas se a gente pensar nas imagens da enchente, os cenários eles mudam e as paisagens mudam muito rápido, né, mas as histórias, né, elas ainda têm muita história para ser contada, e a Mariane comentou sobre o diário, né, que a gente publicou na Piauí, que foi publicado, né, ontem, e também é uma ampliação da nossa perspectiva pessoal, né, tentando a partir da nossa perspectiva pessoal também mostrar um pouco do todo, assim, né, do que estava acontecendo na cidade naqueles dias de maio, né, e quando a gente estava escrevendo, né, esse diário, eu pensava muito, né, e tendo conhecimento também das outras histórias, né, quantas outras histórias a gente pode contar, quantas outras histórias podem contar esse mesmo acontecimento, assim, né, e o quão ricas são essas histórias em detalhes, né, em detalhes que procuram, né, ou que vão acabar dando conta da magnitude desse acontecimento para as pessoas, para a vida das pessoas, para a vida do Estado, para a vida, né, da cidade. Então, né, e aí dentro desse universo, né, dentro desse contexto maior, tu quer me dar boa noite? Boa noite, pode. Então, meu filho vai me dar boa noite aqui. Tchau, meu, vai lá. Não é um gatinho ali, vai lá. Vai lá. Bom, faz parte, né, gente? Meu filho cresceu, né, participando das minhas aulas no tempo da pandemia e agora tá aí dando tchau dele para ir dormir. Eu dizia que, né, dentro desse grande acontecimento, dessa magnitude, né, enfim, o que eu pude registrar, né, naquele momento foi um pouco da minha experiência, assim, e aí pensando, né, deixa eu vou compartilhar aqui enquanto, ver se eu consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Vou compartilhar aqui uma tela. Deixa eu ver. Aqui. Agora não estou conseguindo. Achei que eu ia conseguir, mas tá, vai fazer assim então. Aqui, tá. Vou mostrar assim por enquanto. Joia, tá ótimo. Tá. Né, no dia 31 de maio, a gente voltou, né, eu e meu pai voltamos para casa dele. Ele saiu de lá no dia 2, né, que era uma quinta-feira, com a água ainda na calçada, e no dia 3, que foi sexta-feira, eu estive lá pela última vez para pegar algumas coisas, alguns documentos, computadores, né, tirar a cachorrinha de lá. Meu pai mora no Guarujá, né, que foi um bairro muito afetado aqui em Porto Alegre, na Zona Sul. É um dos últimos bairros assim em que a água ainda estava, né, permanecendo, e ela voltava, e o rio ainda está muito alto, né? E qualquer chuva, qualquer vento sul, a água voltava para a Avenida Guaíba, que quem conhece a Zona Sul de Porto Alegre, especialmente o Guarujá, sabe, né? Tem uma orla, e logo depois, tem uns 50 metros depois, assim, tem a Avenida Guaíba, e é uma região muito baixa ali da Zona Sul. E a água avançou mais ou menos umas 2 quadras, né? Quase 2 quadras para dentro, assim. Né? Então, é uma coisa de uns 350, 400 metros, assim, do rio, né? Da margem do rio até onde a água foi. E meu pai, ele mora numa rua paralela à Rua da Orla, logo atrás, assim, né? Então, tem a Rua da Orla, que é a Avenida Guaíba, e tem a rua
uma das ruas paralelas atrás ali, meu pai mora. E em setembro de 2023 ele já tinha precisado sair de casa, porque a água tinha invadido o pátio e uma parte mais baixa da casa, né? Mas não tinha nem de longe feito o estrago que fez agora, né? E isso em setembro, né, de 2023. E agora a gente, né, não, né, assim como várias outras pessoas, a gente não imaginava o quanto que a água ela poderia subir. Na sexta-feira, no dia 3, uma das coisas que, né, que eu ajudei a fazer e que um dos filhos da esposa dele já tinha feito ao longo da madrugada era proteger né, as portas com barricadas de saco de areia, mas isso não fez nem cócegas no final das contas, né? Quando a água ela resolveu entrar e começou a brotar, ainda quando eu estava lá já, começou a brotar do piso, né, do rejunte da cozinha, assim, né? Mas ainda assim a gente não imaginava, né, tendo referência da enchente de 2023, a gente não imaginava que ela subiria tanto. Né, lá do dia 3 foi o último dia, né, que eu estive lá, voltei só no dia 31, 28 dias depois, né? De lá, né, do dia 3 até o dia 31, de vez em quando a gente tinha algumas imagens, né, que o pessoal que fazia a ronda, né, contratado pelos vizinhos do bairro, o pessoal que fazia a ronda fazia, né, das casas, né, que eles estavam observando, assim, né? Então a gente só tinha a imagem, né, da água, né, batendo mais ou menos na altura da maçaneta da porta da frente, assim, né, e já imaginando o que estava acontecendo lá dentro, né, tentando imaginar. A casa do meu pai é uma casa térrea, uma casa antiga, né, que era da família, né, da esposa dele, então era uma casa de veraneio, né, na época, assim, meados do século XX, né, era uma casa de veraneio aqui do Guarujá. E o meu pai, assim como a esposa dele, também são jornalistas, né? Então eles têm um acervo e uma biblioteca bastante grande, né? E muitos quadros na parede, né? Muitos documentos, né? O meu pai perdeu muitos arquivos, né? Muitos arquivos, assim. Tem essa sequência de fotos, essas fotos que eu tirei lá tem um ensaio, né? Tem uma quantidade muito maior, né, que mostram os livros, né, mostram as estantes caídas, né, mostram a bagunça, né, que a água fez lá dentro, né, e aí a história do meu pai ela se confunde muito parecida com as histórias, né, de outras pessoas que também narraram, né, o estrago, né, que a água fez nas suas casas, nos seus apartamentos, assim, né, as coisas mudando de lugar, as geladeiras, né, indo de um cômodo para o outro, né, os sofás que acabam em cima da cama, né, e, enfim, coisas gigantescas que boiam, né, e se movimentam, e a grandes distâncias, assim, né, coisas que saem da casa, que saíram da casa, né, e acabaram no pátio, né, umas coisas inacreditáveis, assim, a gente só ficava imaginando o quanto, né, essas marés, né, e uma coisa que tanto as imagens mostraram, né, essas imagens eu acho que mostram um pouco, ou pelo menos a gente pode deduzir algo, mas olhando, né, para os móveis e para os objetos, assim, né, o quanto que a água ela se movimentava lá dentro, assim, né, tipo, porque a gente sempre pensa em algo parado, assim, mas não, né, a água ela se movia numa espécie de maré, assim, né, trazendo as coisas de um lado para o outro, assim. Então, eu não sei se eu senti um choque muito grande quando eu entrei, né, porque a gente já esperava, né, a gente já tinha muitas narrativas, muitas pessoas já tinham voltado para casa, o Guarujá foi um dos últimos lugares, assim, se a gente tirar, né, com exceção de uns lugares mais críticos, né, e com fragilidades maiores, né, e com condições socioeconômicas mais delicadas, como as ilhas, por exemplo, ou o próprio bairro do Sarandi, né? O Guarujá foi um dos últimos, né? Um dos últimos lugares em que ficou inundado, né? Então foi só no dia 31 ali que as pessoas começaram a voltar, e isso que o pessoal da Orla ali ainda teve que esperar mais tempo, né? Porque a água demorou ainda mais para recuar. E sendo que nos últimos meses, nos últimos dias, né, nas últimas semanas ao longo do mês de junho, ela chegou a voltar para a casa das pessoas ali numa dessas subidas aí do rio, né, em função do vento e alguma chuva ainda. Mas, então, o choque até não foi tão grande, né, a gente já imaginava muito do estrago, né, a gente sabia mais ou menos qual era a altura da água, né, pelas imagens que a gente tinha de fora,
e sabia mais ou menos onde que ela tinha chegado, né, e o que ela tinha afetado, o que ela não tinha afetado. A gente tentou subir, especialmente o Tiago, né, que é um dos filhos da Bita, que é a esposa do meu pai, tinha passado a noite lá, de quinta para sexta-feira, subindo muita coisa, né, subindo livros, né, subindo documentos, subindo aparelhos eletrônicos, né, para uma altura que a gente achava que a água não ia pegar, e subindo roupas também, né, mas muita coisa não deu para subir, né, a gente sabe que as estantes de livros, elas ficam na altura, né, começam no chão, né, bem como outras, né, estantes de vinil. Meu pai, não sei, ele não sabe ainda se perdeu, né, mas teve muitos vinis afetados, assim, né, muitos CDs também, né, ele era uma pessoa que guardava tudo isso, assim, e fora todos os móveis, né, tudo que de tecido, assim, tudo foi embora. Mas o que eu estava dizendo é que o impacto até não foi tão grande, né, fora a surpresa de ver essa grande movimentação, essa grande bagunça, né, um cheiro, né, isso eu conto no ensaio ali, né, um cheiro muito, muito, de fato, muito ruim, assim, e algumas, né, algumas cenas, assim, elas são, né, foram muito surpreendentes, assim, né, algumas gosmas, assim, né, que tinham em alguns lugares, né, a cozinha, né, em função dos alimentos, né, os alimentos, a gente chegou a tirar a gaveta, né, tirou a gaveta da geladeira e colocou a gaveta da geladeira em cima de uma mesa, né, então os alimentos eles ficaram expostos ali, enfim, né, uma série de coisas, assim. Mas, enfim, o que mais, né, assim que eu entrei, e na verdade antes de entrar, né, gente, caminhando, né, na rua Oiampi, lá no Guarujá, que ainda estava com água pelo joelho, né, na altura da rua, em alguns lugares, assim, a água ainda estava na altura do joelho, e as casas elas são um pouquinho mais altas do que o nível da rua, então a gente precisou, né, ainda atravessar, né, a inundação para chegar na casa nesse dia 31 de maio. E naquele momento, né, já me chamava a atenção, né, os desenhos que a água tinha feito nos muros das casas, né, e nas paredes das casas das outras pessoas, assim. Né, e aí isso se intensificou, né, já na chegada, né, também na casa do meu pai. É uma foto que ela existe, mas ela não faz parte desse ensaio aqui, né, porque ao fim eu dei uma selecionada, da porta da frente, né, nas marcas que deixou na porta da frente. Mas aí as marcas elas são bem parecidas com, né, com as fotos que a gente já está mais acostumado a ver, né, na casa das outras pessoas, né, nos prédios públicos, né, nos lugares onde a água chegou, né, aqui em Porto Alegre. Mas já me chamava um pouco a atenção, né, esses desenhos, assim. E aí foi quando eu entrei na casa, de fato, né, todas essas imagens, eu acho que todas essas imagens, elas são de dentro da casa, né, me chamou muito a atenção, foi a primeira coisa que eu percebi, e é engraçado, né, como as coisas nos afetam de um jeito diferente, né, embora seja a casa do meu pai, né, e que eu tenha passado muito tempo da minha infância lá. Eu não morava com ele, né, eu morava com a minha mãe quando eu era menor, mas eu passava muito tempo lá, e então tenho um afeto muito grande pelo lugar, né, e conheço, né, todas as coisas, né, que estão dentro daquela casa. Mas o que me chamou a atenção, né, quando eu entrei, né, já sabendo um pouco do que eu ia encontrar em relação à destruição, foi justamente essa novidade, né? Essa novidade para mim, que foram esses desenhos, assim, né? E conversando com o pai, né, ele falou, e depois, assim, a gente conversando, ele disse que ele nem enxergou esses desenhos quando ele entrou na casa, né? Ele nem percebeu isso quando ele entrou na casa, porque ele estava, né, em outro lugar, né? Ele estava no lugar, de fato, da preocupação, da destruição, né, da condição da casa, né, e da condição da casa para um eventual retorno já, né, porque a gente sabe que esses lugares, né, os lugares eles ficam insalubres, né, há uma dúvida aí, né, claro que depende um pouco de o quão afetado foi, né, o imóvel, e no caso do meu pai foi bastante afetado, porque ficou 28 dias embaixo d'água. Justamente a dúvida em relação à salubridade, né, mesmo com a limpeza, né, agora a casa ela já está limpa, vai estar aproveitando para dar uma olhada em alguns lugares, algumas questões estruturais, então ele não voltou para lá ainda, ele está aqui em casa comigo. Mas uma das coisas que preocupa ele é justamente a salubridade em função, né, da saúde da esposa dele, que tem uma saúde muito frágil, né, e uma capacidade pulmonar e respiratória muito comprometida. Né, então é muito decisivo isso para ele, né, a questão se o lugar, né, se o lugar deles vai ter condições de recebê-los de novo.
E era nesse lugar que ele estava, né, quando ele entrou na casa, para além das questões materiais propriamente ditas, assim. Então ele não enxergou, né, o que para mim foi evidente, assim, já no primeiro momento, assim. Então, né, eu estava registrando tudo, né, por uma questão até de memória familiar, assim, né, a gente registrou todo o momento, porque essa é uma compreensão que a gente tem também, né, embora seja um acontecimento muito grave, muito triste, é um acontecimento da vida, né, é um acontecimento que marca a vida, é um acontecimento que marca as gerações, né, a gente vai levar isso para as gerações futuras, assim como a gente cresceu ouvindo sobre a enchente de 41, né, então agora a gente faz parte da maior enchente que a cidade já passou, né, e está no nosso, né, no nosso instinto de jornalistas, né, também, fazer esses registros. Então eu estava registrando tudo, o pai estava mais preocupado com as questões práticas, e eu estava fazendo esses registros, né, e logo me chamou a atenção todas essas texturas, assim, né, e eu achei meio inacreditável, assim, né, e aqui o meu relato, gente, é muito mais do que, né, de novo reafirmo o meu lugar de fala, assim, né, de um jornalista com alguma sensibilidade para algumas questões, né, mas longe de ser um fotógrafo, né, mas me chamou a atenção esses movimentos todos que o Rio fez, né, e as texturas que ele deixou, e eu ficava me perguntando como que ele fez isso, né, e como que a água batendo, né, essa espécie de maré indo e vindo, assim, ia deixando essas formas, né, esses desenhos aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir e passar um pouco aqui. Tá aparecendo, né? Uma por uma agora, né? Sim, tá sim. Né, então, né, aqui, enfim, eu enxergo um coração aqui, né? E essas marcas irregulares, né? Se a gente pensar que, né, isso aqui é na vertical mesmo, né? Então a água, se aqui a gente em geral tem marcas horizontais, né? Aqui tem um pedaço de um quadro afetado. Acho que aqui é uma marca clássica também, né? Dá um pouco conta da sujeira, né? E essas imagens elas devem variar um pouco de acordo com a localização geográfica. Aqui a água estava muito, de fato, muito embarrada, né? E talvez porque tenha ficado bastante tempo, né? Embaixo dessa água embarrada, essas formas foram aparecendo, assim. Aqui tem, né, uma reprodução aqui do Chalé da Praça 15, um dos quadros, né? Dá para ver um pouco o mofo, né, que tomou conta da parede que não foi inundada, né? Então, quando a gente entrou lá, tinha água pingando do teto, assim, né? Então, a casa estava toda fechada. Então, a água condensou no teto, meio que nem piscina térmica, assim, né? Quando no inverno a água ela fica pingando, assim, né? Então, o mofo era generalizado. E aí, né, eu achei, né, e aí foi uma das coisas que eu pensei a respeito, né, eu pensei muito a respeito de como isso apareceu para mim logo que eu entrei, né, a gente fica se questionando, né, em relação a para onde o olhar vai, né, ou seja, o que nos chama a atenção naquele momento que era um momento, né, enfim, né, de tragédia, de tristeza, né, de perda, né, uma das coisas, né, que me chamou a atenção foi justamente a beleza, assim. E, e eu fiquei me perguntando, né, por que que isso surgiu, né, e, e também me perguntei se eu deveria expor, né, se eu deveria compartilhar, né, isso com outras pessoas, assim, e especialmente por isso, assim, né, e até o título, né, do próprio ensaio, né, e do pequeno texto que eu publiquei na revista Aparência, que faz parte da Matinal, né, é que a gente encontrar beleza nessa hora, assim, né, eu acho que essa é uma questão que é discutível, né, mas o que eu posso compartilhar, né, da maneira mais sincera possível, assim, é que eu enxerguei, né, eu enxerguei essa beleza, assim. O que eu acho que não exclui
todo o sentimento, né, e toda, né, enfim, tudo que eu estava vivendo e tudo que o meu pai estava vivendo junto comigo ali naquele momento, e que ele continua vivendo, e a gente continua vivendo, né, ele ainda não sabe se vai poder voltar para casa, e ele está aqui comigo, né, desde logo que ele saiu de casa, no dia 2, ele passou uns dias em outros lugares, em outras casas de outros familiares, mas acabou vindo para cá no dia 10 de maio, e está aqui, não, né, mas eu me perguntei, assim, né, me questionei, mas eu acho que é uma capacidade que a gente eventualmente pode ter, né, que é justamente de olhar e de, ao estar vivendo um momento triste, né, um momento duro, né, um momento terrível como esse, a gente encontrar, né, encontrar algum significado, né, encontrar algum sentido que transcenda um pouco a dureza, né, do acontecimento em si, assim. E aí né, por isso eu achei, né, que valia a pena compartilhar, né, valia a pena pensar um pouco sobre isso, né, valia a pena, né, também olhar para o acontecimento dessa forma, né, e se perguntar, né, numa pergunta que não tem resposta, né, mas que eu acho que de alguma maneira pode carregar alguma poesia, assim, né, e alguma reflexão para além, né, das imagens, né, o que o Guaíba quis nos dizer ali, né, como é que o Guaíba fez aquilo, né, enfim, né, gente, eu acho que é mais ou menos por aí, assim, um pouco do meu relato, é um relato um pouco truncado, né, é verdade, mas foi um pouco assim que eu vi, né, e eu fico à disposição aí para a gente trocar uma ideia, para a gente conversar, para, enfim, né, para receber provocações aí, de repente a gente pensar um pouco mais a respeito, né, desse ensaio, dessas imagens, né, e desse acontecimento nas nossas vidas, que no final das contas eu acho que é isso que importa, né, e que tipo de sentido que a gente está elaborando, né, de diferentes formas, de diferentes manifestações artísticas, jornalísticas, né, literárias, né, e como que isso vai aparecendo, vai emergindo, assim, eu acho que essa é uma peça desse quebra-cabeça, né, uma pecinha, né, muito íntima, né, que vai compor aí essa memória, né, essa memória pessoal, essa memória familiar, mas que também vai fazer parte dessa memória coletiva, né, e desse imaginário que, né, a gente traz, né, da enchente de 41, mas que agora ele se fortalece e se ressignifica, talvez, né, daqui para frente. Eu acho que a gente tem acho que a gente está destinado, né, o nosso destino agora a carregar esse imaginário, né? Como é que a gente vai construir esse imaginário? Acho que depende um pouco das narrativas, né, e dos conteúdos e das coisas que a gente produzir a respeito. Essa é uma delas, né? Muito íntima, né, muito humilde, assim, sob o ponto de vista técnico, né? Muito pessoal, mas foi algo que veio, né? Que veio, né, com o perdão ali da redundância da imagem, mas que veio do coração, assim. É isso. Muito obrigada, Moreno, por contar essa história para a gente, né? Não te preocupa, porque assim, eu também não me considero fotógrafo, eu sou uma artista visual que trabalho com a fotografia. Então não te preocupa, porque aqui a nossa rodinha, nossa conversa é a partir da imagem fotográfica, da imagem do desenho, né? Da imagem, normalmente, principalmente da imagem fotográfica. Então não te preocupa que tu não te considerar fotógrafo. Tu é um jornalista muito sensível que produz imagens e produziu essas imagens que de alguma maneira, chegou até nós e, a partir delas, né, a gente se sentiu instigado a querer conversar contigo, né? E assim como né, todo mundo reagiu de alguma maneira, pessoas foram afetadas de maneiras diversas. Na minha família, por exemplo, ninguém foi afetado diretamente, né? E pessoas tiveram reações diversas, assim como as pessoas saíram enlouquecidamente querendo ajudar, também tiveram reações de não conseguir sair de casa, né? Então, a tua reação ao entrar nesse lugar que te é familiar desde a infância, né?
te fez olhar para essas marcas, para esses desenhos, que realmente, quando a gente vai pensando assim, o rio, ele é horizontal, né? A água vai subindo horizontalmente, e tem uns desenhos tão incríveis que tu fica pensando assim, como é que marcas, como é que isso foi produzido, né? É incrível pensar nisso, nessas manchas, o que ficou manchado e o que não ficou. Tem uma lá que tem umas formas assim, meia lua, parece que de repente algum equipamento, alguma coisa bateu ali, raspou e retirou a marca, né? Então, é mais ou menos que é que nem ver manchas, é que nem ver nuvens, é que nem, né, ficar tentando imaginar a partir dessas formas como é que isso aconteceu, né? Uhum. Mas muito obrigada. Eu vou ficar quieta, deixar as pessoas que aqui estão poder falar também, porque senão. Boa noite. Boa noite. Parabéns, Moreno, pelo teu trabalho. Eu acho que é muito nesse lugar que a gente se encontra, né? De pensar se é certo ou errado, encontrar alguma beleza em tudo que está acontecendo, né? Essas tuas imagens me levaram muito para uma artista que agora me foge o nome, mas eu vou achar e faço questão de te mandar, que faz esse trabalho com barro e cria alguns desenhos abstratos, assim, e aí eu fico pensando justamente nisso, né? A natureza reproduzindo uma coisa, ou a gente reproduzindo o que a natureza já faz, né? Sempre tem essa questão de ver nesses ou em paredes que estão descascando uma imagem, um desenho, e achar bonito isso, onde normalmente as pessoas acham coisas feias, né? E querem arrumar e tudo mais. E me chamou muito atenção, não tinha percebido até então, que é o chalé da Praça 15 ali. Eu achei, agora é a hora que tu falou ali, eu prestei atenção, nossa, é ali certeiro, né? Uma imagem muito impactante e retrata muito tudo que a gente viveu. Trabalho belíssimo. Se a gente pensar que o chalé da Praça 15 também foi inundado, né? Então ele estava ali. Exatamente. E com o teu trabalho a gente também consegue fazer uma comparação com o da Marina, que mostrou só as linhas retas atravessando a cidade, né? E aí tu vem com todo esse desenho. Eu acompanhei algumas reportagens na TV e na época do Guarujá, né? Uhum. Eu tinha visto que, tipo, uma repórter estava, assim, dando a entrevista, na televisão, né? E apareciam as ondas, assim. E foi o lugar onde eu mais vi essa movimentação do rio, né? Uhum. E é bem impactante, dá para entender como ficou a casa, né? Mas, Né? É interessante. Desculpa o teu nome que agora está no núcleo de fotografia aqui. o meu é Sara. Sara. Obrigado, Sara, pela fala e pela contribuição, assim, né? Sim, né? O Guarujá, agora pensando aqui, né? Eu moro em Ipanema, é pertinho. Né? A minha casa, ela ficou a salvo, mas com água a 50 metros, assim. Ela chegou pertinho aqui. Atrás da minha rua tinha gente andando de caiaque aí no auge, né? Né, do rio Alto ali, né? Quando estava mais de 5 metros, né? E ficou muito tempo inundado aqui também. Vocês devem ter visto as imagens aqui da orla de Ipanema, né, também completamente embaixo d'água, né, e assim como aqui lá no Guarujá, né, não existe proteção, né, ao contrário, né, do restante da cidade, ou grande parte da cidade cuja proteção ela falhou, né, os diques, né, as comportas, enfim, né, todas essas questões aí que a gente né, ouviu, né, e vem discutindo aí nos últimos meses, nas últimas semanas. Aqui não tem proteção, né? Aqui o rio está aqui, né? E se sobe, ele vai invadir, né? E ele invade e ele faz, né? Ele se apropria, né? Do terreno. E quando o vento bate aqui, né? A gente está, né, não que esteja perto da Lagoa dos Patos, a Lagoa dos Patos ainda está longe, né? Mas aqui a gente está muito mais aberto ao vento sul, né? Que vem de lá, assim. Então, no inverno, especialmente quando o vento sul bate, o rio vem, né? O rio vem forte com onda, assim, né? E agora ele continua alto, ele está mais ou menos no lugar dele ali, mas ele engoliu grande parte da praia.
quando bate um ventinho aqui, ele estoura, tá estourando na calçada ali, né? Então tem muita onda. E nesses dias, né, de inundação, quando a água ela estava aqui nas ruas transversais, assim, a gente via e até brincava, assim, né? O Guaíba virou mar, né? Porque eram ondas fortes, assim. Então acho que isso ajuda a explicar um pouco, né, dessa movimentação, porque as ondas de alguma maneira elas devem ter chegado lá também, né? Nos períodos de mais força, de mais vento, né? Desenhando, fazendo essas movimentações aí, talvez atípicas, né, se a gente pensar em outras partes da cidade, cuja água ela foi subindo de fato meio horizontalmente sempre, né, mas, né, vai subindo, né, como uma banheira enchendo, assim, né, e aqui não, né, aqui foi um lance meio, em vez de subir verticalmente, ele foi subindo, foi batendo horizontalmente, assim, também, né, o que acaba, talvez, em algum momento, fazendo desenhos verticais, né? Com alguma verticalidade como esses aqui. Né? Isso é aquela areia do teto, aquelas melecas, aquelas gosmas. Tu sabe que não, acho que não, Mariana. Isso aqui é tudo parede. Eu não fiz foto do teto, porque o teto, ele tem, é bem um forro, é um forro daqueles materiais sintéticos, assim. Então ele não estava marcado, né? Era meio que um plástico, assim. Isso aqui eu acho que nem são coisas pingando, assim, são só marcas mesmo, né? Desenhos um pouco mais fortes ali, que tem algum escorre, alguma coisa, assim. Era muito, muito maluco, assim, né? Porque já estava tudo mais ou menos seco, né? Nessas partes, embora houvesse muito barro no chão, né? Tem fotos muito, muito feias, assim, né? Da destruição. Aquilo que também a gente ouve, né? E ouve relatos, assim, né? Dos livros virando gosma, assim, né? Praticamente, enfim, destruídos, né? Mas as paredes elas estavam secas, assim, né? Então não tinha água nas paredes. Essas fotos, assim, elas estavam, dava para passar a mão ali, né? E elas estavam secas, assim. Né? Lembra uma nata, assim, né? Isso, né? Olha só isso aqui. Eu nem sei Isso onde é é que é muito isso aqui. incrível. Que incrível. Demais. Não, agora que a Sara estava falando das ondas e realmente eu não me dei conta, né? De que as ondas também influenciaram muito ali que é diferente realmente da linha mais do centro, assim. Sim, com Os prédios certeza. do centro têm todas linhas, assim. Ali realmente fez é bem exposto ao vento e ao guaibão mesmo. Incrível. E imagino como deve ser realmente difícil para o teu pai escolher, pensar, né, se vai voltar ou não, porque 30 dias praticamente submerso é algo. Ela molha muito, né? É uma habilidade que não vai sair tão cedo, né? Exato, né? Uma coisa que a gente ouve também, que aí é só com o tempo que a gente vai conseguir perceber, é justamente as paredes encharcadas, né? Sim. Fala, Lisiane. Obrigado pela participação. Olá, boa noite. Boa noite. Queria te parabenizar pelas fotos, assim. Uma das coisas que eu percebi, que eu achei interessante, é que geralmente as pessoas que tiveram a casa invadida pela água, né, e toda essa destruição, elas se apegaram, e com toda razão, óbvio, mas nessa parte mais do caos mesmo, né, da parte feia, assim, da destruição. E aí o que me chamou a atenção foi tu buscar a beleza nesses traços, né, nessas marcas da água. E de uma certa forma, assim, como se a natureza tivesse deixado algum rastro de beleza, né? Assim, tem beleza na dor, né? A dor, ela transforma, assim, muitas pessoas, né? Existem muitos relatos do quanto a dor, ela pode transformar e trazer reflexões, assim, e transformações profundas. E eu tenho uma pergunta, eu queria saber o que o teu pai achou das fotos, quando ele viu, o que ele falou, o que ele percebeu, assim. Fiquei com essa curiosidade. Obrigado, Lisiane. Eu acho que, antes de responder a tua pergunta, eu acho que se tem algo que atravessa um pouco esse olhar, é essa postura, né,
de uma tentativa que passa por esse ensaio, mas que eu acho que ela transcende porque ela é uma postura existencial de, independentemente, né, do que aconteça, é encontrar alguma beleza, assim, né? Porque a vida é sofrimento, né? Então a gente sofre todo tempo, né? Às vezes mais, às vezes menos, né? Por coisas pequenas ou por coisas gigantescas como essa, né? Mas a gente está sempre sofrendo. E eu acho que, né, que um dos nossos trabalhos assim existenciais é procurar manter essa tentativa ou essa chama acesa, né? A chama da busca pela beleza, né? A busca pela arte e o que no final das contas, né, é uma busca pelo sentido, assim, né? Pelo sentido das coisas. E eu acho que a arte, na verdade não sou eu que digo isso, né? Mas a arte, ela nos oferece isso, assim, né? Nos oferece a possibilidade, né, de atribuir um sentido à existência, e atravessar o sofrimento. E eu acho que esse talvez seja um exemplo, né, que possa servir, né, com um certo, né, um certo caráter didático, assim, para a gente encarar todos os outros momentos da vida e todos os outros momentos de sofrimento, né, os grandes e os pequenos, os gigantes e os minúsculos, né, é encontrar a beleza, né, e a partir da beleza encontrar o sorriso, né, encontrar o sentido, né, e eu acho que essa manifestação, né, e aí se a gente pensar com todas as camadas que a gente pode colocar aí de uma manifestação da natureza e todas as discussões que essa camada ela suscita na gente, né, como indivíduo, como sociedade, né, como civilização, né, nos ajuda, né, pode nos ajudar a encontrar, né, ou a seguir buscando esse sentido, assim. Então foi um pouco, né, eu acho que não reformulando, né, mas aperfeiçoando um pouco a minha construção aqui, né, de como eu me senti, do porquê do compartilhamento, né, passa um pouco por aí, assim, né, porque no final das contas é uma postura existencial, às vezes é difícil, especialmente quando tu está muito envolvido, né, e muito afetado e muito próximo do acontecimento. É injusto pedir isso, né? Até é cruel pedir isso, né? Não é o meu pai que vai enxergar essa beleza, pelo menos naquele momento ali, né? Mas e aí, já procurando responder a tua pergunta, ele enxerga mais ou menos da mesma maneira que eu, né? E aí, não por acaso, um pouco da minha compreensão é uma compreensão dele, e não vice-versa, né? Porque, no final das contas, eu sou o filho dele, e não o contrário, né? Eu herdo um pouco essa percepção, né, e essa postura dele, né? Então, embora ele tenha dito, né, que ele não enxergou essas imagens, né, essas texturas nas paredes da casa dele, ele compartilha comigo, né, pelo menos um pouco, assim, né, meu pai é uma pessoa muito quietona, né, mas compartilha comigo dessa mesma impressão, né, da beleza, né, desse sentido, né, e da importância, né, desse registro, né, e da importância também do compartilhamento, né. Ele compartilhou o ensaio, enfim, fui eu que fiz e publiquei ali na parêntese, mas ele também, né, compartilhou nas redes dele, né. E depois eu convido vocês todas, né, vocês todos e todas, né, a lerem o diário que a gente publicou na Piauí. Ele e a esposa dele também são figuras centrais, né, nessa narrativa, né, e jornalista que né, e também sensível, né, às imagens, né, e a essas questões da vida, ele né, compartilha, ele acha, né, tem certeza, né, da importância desse tipo de registro, né, e também compartilha da necessidade de compartilhar, né, entende, né, sobre a necessidade de compartilhamento, né,
e que as pessoas, né, também possam ter acesso, né, a esse tipo de sensibilidade. Então, acho que a gente vê, né, acho que eu posso falar um pouco em nome dele, assim, a gente vê dessa forma, né, mas foi isso que ele me disse, né, primeiro ele disse que ele não viu essas imagens, né, e depois ele também me parabenizou, né, pela beleza, né, pelos registros, né, e de alguma maneira ficou, né, dentro do que as circunstâncias elas permitem, né, ficou, né, satisfeito e feliz, né, em ver essas imagens circulando, né, e as pessoas, né, tendo acesso a essas percepções, assim. Não sei se eu te respondi. Sim, muito obrigada. Obrigado, que agradeço. A gente sabe, até hoje fala-se sobre a enchente de 41, busca informações, imagens, histórias, relatos. Isso é um fato atualizado, né? Não apagou de 41, mas sobrepôs agora e somou-se, né, a tudo isso que a gente viveu e tem vivido. Que bom que as pessoas estão escrevendo, fotografando e registrando isso, né? Cada um na sua possibilidade, no seu... Isso no seu campo, né? Né? E no seu tempo também, porque Exato. às vezes no primeiro momento assim é um impacto grande e tu não consegue reagir, mas daqui a pouco tu processa e consegue de alguma maneira. Vai lá, Sara, abre o microfone. Voltei. Tava pensando também, a casa já foi limpa, tá no processo, porque vão surgir também as marcas de retirando, né, essa sujeira, vão surgir novos desenhos e novos padrões, né? E como tu disse, muita coisa mofou, e esse mofo ele gera um desenho também. Fiquei curiosa para saber talvez o que vai se desenrolar, né, a partir dessa tua visão de início, né? Uhum. Eu não consegui voltar na casa ainda. Eu sei que a casa a limpeza pesada assim já foi feita, né? Agora está numa limpeza mais fina e, como eu falei, num processo aí de uma pequena reforma, assim, né? Aproveitando que a casa está vazia para ver algumas estruturas, né, e tal, até para ter certeza de que, né, ela é viável, né? Sob o ponto de vista estrutural, porque, como eu falei, é uma casa mais antiguinha, assim. Se é viável o retorno, né? E eu acho que essa é uma questão em aberto, assim. Eu não tenho, assim como eu não tive, né, nenhuma intenção a não ser do registro num primeiro momento, não pensei sobre, né, uma nova rodada de registros, assim, né, ou se ou não me suscitou, assim, sobre, né, como que a casa vai se comportar sob o ponto de vista, né, né, dessas imagens ou dessas texturas, assim, né. Eu acho que, mas enfim, vamos ver o que acontece com ela agora, né, vamos ver como é que ela se comporta, assim. Mas eu acho que esse registro, né, é um registro que está, né, tá feito ali, e, e, e agora, né, eu acho que é um, é um outro momento, assim, né. E talvez até, né, se a gente pensando alto aqui com vocês, pensando junto, o retorno, né, de uma eventual marca, né, se a gente pensar que o mofo ainda permanece e a alvenaria ela está muito encharcada e a gente está no inverno, um retorno, né, de uma eventual marca muito forte, né, mesmo que as paredes tenham sido pintadas, né, e elas foram pintadas agora, é bem triste também, né. Sim, é bem triste, né? Porque é uma permanência, uma recusa, né, daquele acontecimento passar, assim, né? Então vamos ver, né? Vamos ver como é que a casa vai se comportar, né? Porque também agora, naquele momento, existia uma espécie de resignação, assim, né? No sentido de, tipo, não tinha o que fazer. O acontecimento ele era muito maior e estava afetando todo mundo. E naquele momento, o meu pai, assim como várias outras pessoas, né, fez o que precisava ser feito, né? Que era sair, estar a salvo em outro lugar, e que bom que ele pôde estar a salvo num lugar relativamente confortável aqui, que tinha um espaço
né, adequado para ele, aqui minimamente adequado, que é a minha casa. Né? Mas agora, né, nessa segunda ou terceira etapa, assim, né, se a gente pensar numa segunda etapa de limpeza, nessa terceira etapa de retorno tem uma expectativa, né, de recomeço, assim, né, e essa expectativa de recomeço adiada é muito angustiante, né, ele tá, enfim, tá, as pessoas ficam, ele tá, né, muito angustiado, ele quer retornar, né, só que ainda não há condições, né, e aí a angústia passa um pouco por aí, assim, né, se vai haver condições de retorno ou em que condições esse retorno vai se dar, assim, né, e talvez isso de alguma maneira se apresente também, né, na própria imagem da casa, assim, né? Agora, se isso, né, vai ser registrado, bom, daí eu não sei, mas aí também passa por um momento de angústia, assim, não, claro que não é maior do que o momento de angústia do auge da enchente, mas ele é tão, eu acho que ele é tão marcante, tão importante da gente pensar quanto, né, no auge ali das cheias, né? Realmente, voltar vai ser uma outra coisa, né? Perceber tudo que é possível ser feito com cuidado, realmente. Exato.